Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. A arte, a expressão, os discursos artísticos e sociais. Nosso tema de hoje tem a ver com o recente episódio da exposição cancelada no Santander Cultural de Porto Alegre. Para falar sobre o assunto e debater sobre a polêmica em torno desse episódio, recebemos aqui no nosso estúdio o professor Júlio César da Rosa Herbstreit, coordenador do curso de Design de Interiores aqui da Fevale. Professor, seja bem-vindo aqui ao Em Pauta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre algo que me motiva desde os 18, 19 anos, que é a arte, né? Então, lembro que quando decidi fazer essa formação no ensino superior em artes, e conversando com a minha família, é óbvio que o choque veio, né? Mas ao longo desses 14, 15 anos que eu tenho me dedicado, né, eu consegui fazer com que esse choque inicial que os meus familiares tinham, por ter tomado uma decisão difícil de fazer um curso de arte diferente dos cursos tidos em voga, né, na época, tive total apoio, né, isso foi fundamental para que eu pudesse me desenvolver a minha parte acadêmica, fazer um mestrado, pleitear um doutorado. Né? E hoje estar podendo aqui falar com vocês é um grande prazer, acima de tudo, poder falar sobre arte. Né? Bom, aqui é um espaço que a gente está abrindo aqui para debater sobre artes e assim como a gente abre espaços para os mais diversos assuntos, o Em Pauta, a própria programação da TV Fevale se presta para isso, para a gente discutir sobre tudo que envolve a nossa sociedade. E as artes, a cultura, são parte essencial dela, né? Então, um episódio como esse, só para contextualizar um pouco, né? Um episódio como esse se mostra importante ser discutido, né? Por isso a gente convidou o senhor para participar hoje aqui. Eu queria que a gente começasse primeiro, refletindo primeiro o que aconteceu exatamente. Bom, para quem de repente não sabe ainda, é meio difícil que alguém não saiba, né, devido à repercussão, mas era uma exposição que estava no Santander Cultural de Porto Alegre, né, que foi fechada depois de protestos e manifestações de um grupo e uma repercussão que houve aí, especificamente levado pelo MBL, e se espalhou aí pela internet, de alguma forma teve uma repercussão grande, né, e barulhenta, né, digamos assim. A exposição tinha a ver com a temática LGBT, questões de gênero, diversidade sexual, eram 270 trabalhos de 85 artistas, inclusive artistas, alguns muito conhecidos em âmbito nacional e internacional, como por exemplo Cândido Portinari, né? Tinha, entre esses artistas, alguns mais recentes, outros ainda do século XX. Então, só para contextualizar, esse foi o episódio, né? Aí, a partir disso, aconteceram alguns episódios de protesto, teve inclusive manifestação em frente ao Santander Cultural, com uma confusão com a polícia, enfim. Aí várias coisas se seguiram e um debate que se abriu muito a respeito não só desse episódio. Essa exposição já está sendo... já há outros locais no país que querem levar essa exposição, em função até mesmo dessa repercussão e de uma atitude de abrir o debate, de voltar a exposição estar aberta ao público. Aí se abriram as mais diversas questões que a gente vai abordar um pouco aqui, a questão de censura, a questão de limites, enfim. Queria começar então, depois dessa contextualização, perguntando para ti, e aí tem algumas manchetes que a gente olha assim sobre, se abre o debate o que é arte, né? Se é que se pode dizer o que é arte, se tem um conceito fechado, enfim. Se a gente pode começar debatendo a respeito disso, né? Do que a arte, primeiro, pode ocasionar como debate e se dá para colocar um conceito sobre arte, né? Eu vou aproveitar, Francisco, a tua contextualização, né? Vamos complementando, vamos conversando, né? Estabelecer exatamente. a conversa, que acho que é um pouco dessas questões que a gente está pautando hoje, acho que um pouco falta é conversar, né? Então, o que a gente vai estabelecer é uma grande conversa sobre o tema. Bom, a Queer Museu, ela tem um subtítulo bem interessante, chama Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, né? Então, assim, vamos pensar as diferenças, né? Pensar que o diferente não significa que você
precisa necessariamente gostar num juízo de gosto daquilo que é diferente, mas você precisa conversar, você precisa pensar sobre, fazer a reflexão. O curador, Gaudêncio Fidelis, quando ele propõe essa amostra, ele propõe a reflexão sobre aquelas questões que estavam sendo pautadas naquela amostra. Então é muito estranho isso, porque eu vou fazer algo que, em geral, o professor de História da Arte acaba fazendo. Eu vou falar sobre aquilo que eu não vi. Isso me entristece um pouco, em certa medida, porque não teve tempo eu não tive tempo de ir lá. A exposição ela ficou 20 e poucos dias, ela deveria vir até dia 8 de outubro, né? E dia 10 de setembro se encerraram as atividades, né? Foi encerrada. É curioso que quando eu descobri que a exposição estava encerrando, eu estava justamente num domingo, eu dou aula numa escola de fotografia em Porto Alegre, da aula de História da Arte, e a gente estava entrando no dadaísmo, estávamos indo para a parte da arte que talvez tenha, no início do século XX, 1917, talvez essa parte da história da arte que as pessoas deveriam, na verdade, olhar com mais carinho para a história da arte, mas até em relação à própria educação mesmo, né? A gente pensa muito assim, uma educação pautada na matemática, no português, que são essenciais, obviamente, né? Mas a cultura e a arte, né? Onde é que anda isso? Qual é o tempo que é dado para reflexão artística para as crianças, por exemplo, né? Dentro dos ambientes formais da escola. Então, nesse ambiente de ensino que eu estava, curiosamente, um aluno levantou essa questão falando a respeito dos posts que ele tinha percebido sobre essa exposição. Eu fiquei curioso e minha aula é um pouco dinâmica, né? Então tinha um aluno com um computador, eu disse, bom, então vamos entrar, já que a gente está falando de dadaísmo, né? Lembrando, né, esse ano, 2017, faz 100 anos né, da fonte do Duchamp. Então, 100 anos que o Duchamp jogou essa pergunta para a gente, né? Mas de fato o que é a arte? A arte está no propositor, a arte está no objeto estético, para onde vai, para onde é que caminha a arte? Essa é a pergunta que eu me faço desde quando eu comecei a estudar arte, com 18, 19 anos, e não tem uma resposta para ela, né? Agora é a pergunta que nos motiva, isso que é interessante. É a pergunta, são as perguntas, não necessariamente a resposta. As provocações e não necessariamente a resposta que nos motiva a pensar criticamente sobre arte e sobre a relação da arte com a sociedade, com o mundo, né? Então, nós abrimos o computador, né? Abrimos para ver esses posts que estavam sendo tão comentados em aula, né? E aí, para nossa surpresa, a gente viu a nota do Santander Cultural que encerrava a exposição. Bom, então foi justamente naquele domingo de aula que eu descobri que a exposição estava fechando e não tive a oportunidade de ver, né? Até comecei a escrever um texto que vai falar sobre aquilo que eu não vi, né? Do ponto de vista da arte, ou dos caminhos, ou do que a arte pode provocar, eu acredito que, na verdade, uma exposição como essa, ela possibilitaria, sim, um debate muito sério sobre as questões que foram pautadas, né, foram colocadas pelos movimentos contrários como apologia a. No meu ver, não há apologia alguma ali, não só no meu ver, mas pelo que eu estudei um pouco durante essa última semana, parece que até alguns agentes da Justiça também perceberam que o Ministério Público percebeu que não havia apologia nenhuma, nem à zoofilia, nem à pedofilia, né? Ao meu ver, na verdade, o que se estabelecia ali a partir daquelas obras, e muitas daquelas obras, 3 mais ou menos foram a pauta das reivindicações para que fechassem a mostra, né? E aí a gente pode falar de qual seria a pauta real dessas reivindicações, né? Que talvez até a arte não fosse a grande questão ali para quem reivindicava o fechamento da mostra, mas ok. Bom, ao meu ver, ela colocava o debate, colocava a luz sobre as questões que diz respeito às questões de gênero, que diz respeito às questões de pedofilia, que muitas vezes são veladas dentro da sociedade, né? Bom, uma obra que foi muito criticada foi Cena de Interior 2, acredito, da Adriana Varejão, né? É uma obra que traz, primeiro que a obra ela não vem na arte contemporânea, a obra não se dá, ela não se entrega facilmente. É preciso estudar, é preciso tentar entender para além da primeira camada de leitura, que é essa camada formal, né? Então, assim, eu vejo a estética da obra, eu vejo a pintura, mas eu preciso ir além da pintura, né? No caso de Cena de Interior 2, a Adriana, ela estava trabalhando questões, segundo próprias palavras da autora e do curador também, ela trazia as questões do período colonial brasileiro, né? Há uma problemática
por exemplo, do quanto a questão da sexualidade foi e é explorada do ponto de vista colonialista, né? Então, assim, é uma obra extremamente inteligente que trabalha, por exemplo, com um tipo de estética que lembra, que remete muito à arte japonesa. E se a gente for parar para pensar em termos de erotismo, por exemplo, a arte japonesa, há 400, 500 anos, ela já trazia essas questões do erótico, né? Só se aprofundar um pouco na questão da arte oriental, você vai ver muitas imagens que remetem às questões eróticas. Então, ela foi inteligente até na escolha da estética dela para apresentar um problema que é uma questão social, né? Que é a questão da violação também, né? Então, esses níveis, essas camadas de leitura que se podem fazer numa determinada obra de arte, lá tinha 270, né, como tu mencionaste. 270 trabalhos. Então, assim, você não vai parar na frente de uma obra de arte 10 segundos e achar que se descobriu todos os parâmetros de leitura de uma obra de arte. E existem até pesquisas que dizem que as pessoas se detêm na frente de uma obra de arte, as que vão no museu, as que vão numa instituição, as que vão ver a obra de arte, né? Algumas delas se param na frente de um objeto artístico por 10, 12 segundos. Né? Então, assim, é pouco tempo que se dedica à reflexão. Como é que aquele que não se dedica à reflexão, daqui a pouco utiliza o espaço, que é um espaço extremamente importante de discussão e debate, que é o espaço da internet, para dizer algo sobre aquilo que não viu, sobre aquilo que geralmente não vê, e sobre aquilo que não atravessou a primeira camada de leitura ainda, né? Todas as questões que eu vi em termos de post, que eu li, ou entrevistas, né? Vi uma longa entrevista que foi mediada pelo Juremir Machado, entre os integrantes do movimento esse que tu citaste, e o curador da exposição, e mais ainda o filho da Lígia Clark que estava presente na exposição, dos expoentes da arte no Brasil e no mundo, né? Então, assim, a partir dessa entrevista eu vi que tudo caía muito do ponto de vista do eu acho, eu não acredito, eu não aceito que aquilo seja arte, né? Só que esse eu é representativo de uma grande parcela da população que muitas vezes não tem acesso ao objeto artístico ou a uma educação para leituras das obras de arte, né? Tanto que se a gente for ver a entrevista, vocês vão ver que, nós vamos ver, na verdade, né? Que os integrantes se posicionam de uma maneira que eles não entendem aquilo como objeto de arte e não fazem muitas vezes o esforço para tentar ir além, né, das questões, né? Então, a arte ela não vem responder em certa medida, ela vem trazer problemas, trazer questões, trazer um grande ponto de interrogação que começou 100 anos atrás, né, com o Marcel Duchamp, quando ele vai lá e propõe o mictório, né, ou a fonte, como ele dá o nome, né, como objeto artístico, né. Essa nossa questão de abertura acabou tomando praticamente um bloco inteiro. Eu vou para um breve intervalo. Em seguida, a gente continua contextualizando, abrindo um pouco mais essa discussão. A partir do que a gente discutiu agora, nossa Em Pauta já volta falando hoje aqui sobre arte, os limites da arte, a censura, enfim, todas essas questões. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, aqui falando sobre arte, os limites da arte, o que é arte, enfim, a partir do episódio recente da exposição que foi cancelada no Santander Cultural em Porto Alegre. Recebemos aqui no nosso estúdio o professor Júlio César da Rosa Herbstreit, professor, coordenador do design de interiores da Fevale. Falávamos aqui no bloco anterior, professor, então, um pouco sobre questões mais amplas sobre o debate sobre o que é arte, e tu comentaste uma coisa que talvez seja o mote principal dessa questão, ou enfim, talvez o motivo principal de toda essa discussão e todo esse problema gerado e toda essa, enfim, tudo que foi discutido até agora. O tempo que se dá para cada coisa, né? Muita gente criticou ao ver, talvez, como esse caso aqui, que eu tenho impresso aqui uma reportagem do El País, que é, enfim, um frame, né? Um frame de uma das obras,
E aí muita gente julgando a partir de um frame, né? sem ter visto a obra, o contexto onde ela estava, enfim, a própria exposição em si, né? Enfim, onde ela deveria ser vista, né? E muita gente, como o senhor comentou, o senhor mesmo não teve oportunidade de ver essas obras lá nessa exposição. Às vezes parece, aí de repente poderia explicar um pouco melhor, que não se tem uma ideia prática, enfim, do que significa uma exposição, o preparo de uma exposição, o contexto de uma exposição, né, que ela é pensada como um todo e não apenas uma obra entre 270, né, que ela é pensada como um discurso ou como, enfim, acho que poderíamos abordar a respeito disso um pouco mais. Isso é interessante que tu traz, Francisco, porque assim, nós vivemos num mundo, a palavra curador, né, aquele que vai cuidar, aquele que vai, em certa medida, utilizar um determinado conceito para alinhavar algumas obras de arte dentro de um espaço expositivo, né? Até a própria expografia eu trabalhando com design de interiores, né? A questão da cenografia, da expografia, ela pode direcionar o olhar do espectador. E ela pode não, ela vai direcionar o olhar do espectador, né? Dentro daquilo que o curador espera, né? Então, assim, todas essas questões, a complexidade de uma exposição, ela muitas vezes ela não é vista, ela é vivida, ela é experienciada, mas as pessoas não sabem o que há por trás de toda a complexidade, o preparo de uma exposição. O Gaudêncio Fidelis, que é um grande curador, um cara com quem eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias há 2 anos atrás, ele esteve aqui na instituição fazendo uma fala a respeito da última Bienal do Mercosul, que teve a curadoria dele, né? Reconhecido nacionalmente pelos trabalhos que faz, né? Ele lança uma proposta, mas essa proposta simplesmente ela não cai do céu para ele, né? Ele trabalha, ele matura as ideias, né? E ele vai discutir isso com outras pessoas, não é uma visão unilateral de um curador, né, que está sendo mostrado. Isso é discutido, né? Isso é pautado com as pessoas que fazem parte ali de todo aquele contexto para a montagem de uma exposição. Ou seja, não é eu penso que seja isso, como comentaste no bloco anterior. A exposição parte sempre de conceitos. Esses conceitos, tu tem que estudar esses conceitos, tu tem que refletir sobre esses conceitos para que tu possa montar uma exposição, ainda mais da envergadura dessa exposição que foi a Queer Museu, né? Aliás, a Queer Museu, que tem, eu li, agora não quero, para dar a informação correta, que eu vou recorrer aos meus materiais, né? Fica à vontade. O Gaudêncio, segundo aqui uma fala da Paula Sperbi, do site da Veja, né? O curador, então, tinha como mote a diversidade e as questões LGBT. Isso é uma parte, né, do mote dessa exposição, a qual, na Inglaterra, por exemplo, teve a Queer British Art, né? A Queer British Art pegava um recorte de 1861 a 1967 em Londres. Foi uma espécie de exposição no qual provavelmente o Gaudêncio, com conhecimento disso, também ele vai trazer, vai pensar o Queer Museu a partir dessas exposições que falam das diferenças. Né? No caso dessa Queer British Art, 1861-1967, ela falava da diferença do ponto de vista de uma sociedade inglesa que tinha até mais ou menos a década de 60, se não me engano, o homossexualismo como crime. Né? Então ela vem para tratar dessas questões que são essenciais para a sociedade, né? Não só a sociedade inglesa, mas a sociedade brasileira, para o mundo, né? Que é, na verdade, um processo de reflexão sobre as questões de gênero. Então não nasce do nada uma exposição como essa. Né? Agora é interessante que ela é fechada, né? Por base de pressões que vem muito na seara das pressões que são feitas via web. Então, na web você coloca a opinião, mas muitas vezes não aprofunda a opinião. Não há nem tempo de aprofundamento da opinião. Eu li muitos e muitos posts, então os posts eles se repetiam, né? E esses posts geralmente eles te traziam o ódio pelo ódio, não a reflexão, né? Que é o fundamental para a gente construir alguma coisa, né? Então, eu acredito muito assim que uma exposição como essa, infelizmente, acabou, né? Aqui para nós, mas talvez ela vá ser mostrada em outros espaços, né? Espero que as pessoas possam fruir dessa exposição. E sobre a obra que você comenta, sobre a obra, acho que é da Bia Leite, né? Criança Viada, Travesti das Águas, ela parte de uma imagem de Tumblr
Então, quero dar o nome certinho das pessoas. Esse Tumblr, ele pertencia... Que foi reativado ao Irã há pouco Giusti, tempo. que foi reativado há pouco tempo. E já foi fechado de novo. De novo. E as imagens que o Irã trazia, na verdade eram imagens, segundo o Irã, que eram cedidas a ele, né, em comum acordo com as pessoas que enviavam para ele, né, imagens dessas pessoas em situações, assim, em poses de fotografia, né, cuja pauta era aquela pose de fotografia que sai do tradicional, que sai do trivial, né. Então, a partir disso daí, dessas imagens é construída essa obra da Bia Leite. Obra, aliás, que foi exposta na Câmara dos Deputados, né, do Rio de Janeiro em 2016. Né, durante o 13º seminário, né, vamos fazer certinho aqui, nesse seminário... ano passado, então, ela foi exposta. Passado. Perdão, aqui, ó, Bia Leite, então, apresenta seus trabalhos durante o 13º seminário LGBT na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Né, ele foi promovido, foi apoiado pela Comissão de Cultura, Direitos Humanos e Minorias e de Legislação Participativa, com coordenação do deputado federal Jean Willis. Então, assim, eu fico pensando, poxa, ela foi exposta, ficou na Câmara dos Deputados, e agora aqui em Porto Alegre, né, lá em Porto Alegre, na verdade, teve toda essa problemática envolvendo essa obra e mais 2 ou 3. Né? Especificamente essa obra que a gente comenta agora é a que gerou a discussão a respeito de pedofilia. Foi em cima dessa obra aqui. Né? A gente está vendo a imagem agora na sua tela aí. Enfim, professor, vendo somente a imagem, eu sou obrigado a perguntar isso, é até meio constrangedor de perguntar, mas o que denota de pedofilia, ou enfim, ou talvez não, talvez esse ataque dizendo que seja pedofilia tenha sido em função, uma das justificativas era que crianças tinham acesso às obras e que talvez elas não entendessem aquilo fora dentro daquele contexto, enfim, eu não sei muito bem nem o que perguntar nesse momento, assim, porque enfim, essa obra, ao meu ver, pelo menos aqui, colocando bem a minha opinião, não tem absolutamente nada de pedofilia, e mesmo que tivesse algo, seria realmente num intuito de reflexão aqui, não de apologia a qualquer coisa, né? Como eu disse no início da nossa fala, né, não há de maneira alguma apologia, né? Agora tem uma coisa que é interessante, assim, que todas as falas do movimento né, partem do pressuposto de que, para mim, isto não é arte. Para mim, isto é zoofilia e pedofilia. Para mim, isso, para mim. Então, é uma visão, na verdade, unilateral das pessoas que encabeçaram esse movimento, né? E não necessariamente, assim, e por uma das questões da arte contemporânea é essa possibilidade da abertura da obra, né? A possibilidade de que a obra seja polissêmica, ou seja, ela pode ter vários e vários sentidos, mas não é um único sentido fechado. Sentidos e interpretações. Né? Então, assim, não sou eu, não é você, não é o fulano, o cicrano, que vão chegar lá e vão dizer assim, não, isso daqui é isso daí, e, portanto, tem que fechar a amostra. Então, isso é uma visão unilateral. Primeiro, porque não foi discutido, não foi debatido. Né? Segundo, a questão das crianças visitarem a amostra. Existe uma coisa que se chama ação educativa. Existem mediadores que trabalham com as crianças. Existe outra coisa muito importante que as pessoas até agora, eu não vi ninguém parar para pensar, ninguém parou para pensar, talvez não tenha escutado esse discurso ainda, de que aquilo que está sendo mostrado ali, anteriormente poderia ter sido discutido em casa com as famílias, e das famílias para a escola, da escola para a exposição, né? Então, assim, quando existe essa questão da educação, né, educar não é simplesmente botar meu filho dentro da escola e esquecer ele lá. Não, educar é participar. Se você não participa, se você não leva o seu filho a exposições de arte, como é que você vai questionar alguma coisa se você não sabe daquilo que você está falando, entende? Então, assim, a questão das crianças parte do pressuposto de que se as crianças têm acesso, porque é óbvio que vai ter uma ação educativa que vai tratar dessas questões. E não simplesmente pegar e jogar uma criança sozinha ali, de 10, 12, 5, 7 anos, sei lá quantos anos de idade, né, e deixar a criança na frente da obra. Você pode deixar a criança na frente, mas depois você vai trabalhar essa obra com as crianças. Né? Esse é o pressuposto da educação, da ação educativa. Você vai trabalhar a obra com as crianças. Né? Professor, para ir encaminhando o final do nosso programa, a gente poderia ter 2 horas de programa aqui, infelizmente não temos, mas
duas questões para a gente encaminhar o fim do nosso debate aqui. O que está acontecendo com essa exposição, e a gente começa a ver já agora pipocando em outros locais aqui, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, temos visto outras ações nesse mesmo sentido de fechamento ou de restrição de exposições ou de manifestações artísticas. Isso, na sua visão, configura censura? Segundo, para expandir um pouco mais, estamos vivendo um momento complicado para a arte e a cultura, ou isso é reflexo de algo que vem vindo há mais tempo? Bom, para a primeira questão, eu acho que talvez a censura como a gente teve há tempos atrás, nos anos 60, nos anos 70, a censura da época da ditadura, por enquanto não é a mesma ainda, ao meu ver. Né? Eu acho que existe, na verdade, uma relação social muito conturbada, onde que eu sou o teu censor. A própria sociedade está se autocensurando em certa medida. Eu sou o censor do meu vizinho. São agentes oficiais, né? Exato. Eu sou o censor do Francisco, né? Eu vejo o Francisco postar alguma coisa lá e não gostei muito daquilo que ele postou, ou sou contrário, eu vou lá e vou censurar ele, ou eu vou criticar ele, mas não vou entrar no debate. Eu vou simplesmente jogar a crítica, mas não espero a réplica, entende? Então, acho que é mais ou menos por aí. Né? Eu acho que o problema está muito mais nessa relação, nessa inter-relação entre as pessoas, por enquanto, né? Eu espero que isso se modifique, obviamente, né? Com o pensamento e com a reflexão. Bom, para a segunda pergunta, desculpa, eu vou ter que te pedir de novo ela. A segunda pergunta é sobre a questão de para onde isso vai, seria mais ou menos isso. Se tu acredita que a cultura e a arte estão num momento de retrocesso, ou se isso vem de mais tempo já, essas questões... Porque vou dar uma impressão a partir de tudo que eu li e recolhi para fazer assim. Me parece que a gente está debatendo coisas que já tinham sido superadas. Ou que estavam sendo superadas com folga, assim, né? E aí, em um certo momento, um momento político, um momento social do país, em especial do nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, se retomam algumas questões aí que tinham sido já superadas. Isso que tu traz é bem importante. Eu acreditei, assim como você acreditou, assim como talvez grande parte da maioria da população acredita que algumas questões são superadas, mas elas não foram. Elas não foram. Pelo que a gente está vendo, elas não foram. E essas questões, quando elas são apresentadas à sociedade, quando elas são problematizadas, né, elas aparecem como uma ferida aberta, uma espécie de ferida aberta, e as pessoas muitas vezes não gostam de olhar para a ferida aberta. Elas preferem virar as costas ou então pegar e fechar essa ferida por decreto, entende? Não se trata o problema, não se encara os problemas, né? Você pega e prefere censurar, conversar sobre, né? Fechar a exposição a pensar sobre as questões, né? Eu acho que se a gente pode pensar uma questão interessante que essa pauta causou, esse fechamento da exposição causou, é que os artistas, em certa medida, né, os artistas de Porto Alegre, a classe artística, se uniu em certa medida para poder levar as suas problematizações para o campo da discussão no Facebook, na web, nas redes sociais. Então, assim, se uma questão como essa apontou para a dificuldade de compreensão de relação entre arte e sociedade, é porque isso ainda é problemático, ainda é traumático. 100 anos depois da fonte de Duchamp, você veja bem. Né? 100 anos depois de que Duchamp e os dadaístas e as vanguardas artísticas começaram a chocar, entre aspas, né, a sociedade burguesa do início do século XX europeia, né, você vê que a gente ainda continua discutindo essas questões de o que é arte, o que é o certo, o que é o errado dentro da arte, enfim, coisas que não foram ainda superadas. Falta educação, falta investimento, né, em relação à produção cultural, em relação à arte. Eu acho que o caminho é o da união e da coletividade e o caminho da reflexão, principalmente, sobre todas essas questões. Professor, muito obrigado pela presença aqui, muitíssimo obrigado pelo debate, super qualificado, espero que a gente possa continuar debatendo a respeito, porque talvez, como o senhor mesmo comentou, o que se falta é falar
mais a respeito desse tipo de coisa. Obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigado. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso YouTube, o canal do YouTube, que é o youtube.com/tvfevale, e também novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Até a próxima semana com mais um assunto aqui no nosso Em Pauta.